A gente teve um pequeno problema de áudio, o pessoal derrubou a nossa transmissão para reestabelecer o nosso contato. Então, retomando aqui, eu agradeci imensamente a presença do vereador Jarinha, que é o primeiro vereador da situação que aceita vir para o nosso diálogo democrático do Política em Foco, e ao vereador Maurício, vereador de oposição, que já esteve aqui conversando sobre educação municipal, né, Maurício? E agora retorna para esse diálogo, debate, conversa, de análise da conjuntura política e das ações de governo da atual gestão. Maurício. Boa noite, Ana. Tudo bem? Boa noite, Jarinha, vereador Edmilson. É um prazer enorme retornar aqui a esta casa que tem realizado um papel fundamental, não só noticiando as questões da nossa cidade, mas também entrando nas pautas políticas. Eu acredito que isso é muito importante para nós do Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo, como bem o colega Jarinha frisou, ele é um poder representativo. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que nós decidimos, né? Nós representamos, nós somos uma espécie de fio condutor das necessidades da comunidade, levamos ao Executivo, mas também temos, por outro lado, o papel também de fiscalizar, de estar atuante, de buscar recursos, né? De estar muito próximo dessa realidade do dia a dia da política de Santa Vitória do Palmar. Então, quero dizer que é um prazer enorme estar aqui contigo novamente, e principalmente com esse colega, né, que durante muito tempo, enquanto fui diretor de escola, em alguns momentos procurei a todos os vereadores, porque quando nós representamos uma instituição pública de ensino, nós temos que dialogar, não só por representar essa instituição, mas temos sempre que dialogar com os vereadores que nós nos identificamos, com o partido que nós nos identificamos, mas com todas as bases políticas da cidade. Então, eu já agradeço de antemão, já fui recebido pelo vereador Jarinha, fui recebido também enquanto presidente da Casa Legislativa. Quando fui eleito vereador, também procurei a casa para documentação. O vereador Jarinha, de uma forma muito cortês e muito amigável, nos apresentou o andamento da casa, enfim. Então, é um prazer enorme estar aqui para falar um pouco de política com duas pessoas, né, do tamanho de vocês assim na política. Obrigado. Obrigada, Maurício. Qual é a tua opinião assim, sobre algo que possa ser comentado como positivo, ou sobre as opiniões do vereador Jarinha? Bom, Ana, como vocês já frisaram, o nosso espaço ele é diferente. Certamente, com certeza. Porque somos identificados como a oposição, defendemos um projeto político diferente no período da eleição, e por consequência disso, a nossa atuação ela acaba sendo um pouco diferente dos vereadores da situação que tem uma capacidade maior de trânsito dentro do governo. Então, eu vou te falar particularmente da minha atuação, até poderia falar um pouco da questão da atuação da bancada, mas eu vou falar da minha atuação para não falar pelos colegas. Claro. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa que, como o Jarinha fez a introdução, eu entrei para a política a convite, eu não nego isso para ninguém, a convite do Paulinho, meu amigo pessoal, foi candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, e eu me tornei candidato em agosto do ano passado. Então, eu sempre pensei que a política, para mim, ela tem que ser um espaço de debate, ela tem que ser um espaço democrático, ela tem que ser um espaço de construção coletiva, e eu tenho tentado levar isso para dentro do meu mandato. Então, eu posso te dizer que uma prova disso são as emendas que eu construí pelo meu gabinete. Eu construí uma emenda de 400 mil, que foi um caminhão com o nosso deputado federal Elvino Bongás, e chamei a bancada junto. Eu construí uma emenda de 100 mil reais da deputada federal Maria do Rosário, para um curso de formação de costureiras para economia solidária, chamei a bancada. E algumas outras emendas coletivas, construídas com o Diogo, que foram junto com a bancada, mas então nós conseguimos atuar dessa forma, né? Essa é uma parte. E na parte da questão da fiscalização, é um trabalho que eu digo para os colegas, que é um trabalho muito institucional, e que muitas vezes para a comunidade ele não aparece, porque ele é institucional. Ele é análise de documentos, ele é baseado nas comissões,
Eu, como sou secretário da casa, não participo diretamente das comissões, mas, assim como o Jarinha, que não participa das comissões, mas sempre que possível, vocês podem acompanhar pelo canal da TV Câmara, estamos sempre presentes para acompanhar as discussões. Então, é um trabalho disso, né? De analisar as questões do governo, os contratos que o governo estabelece. Então, a gente faz esse papel como oposição nesse sentido, né? Muitas vezes a gente consegue diretamente conversar com os colegas da situação e sanar algumas dúvidas, mas outras vezes a gente acaba tendo que oficiar, enfim. Sobre a questão desse ano, né, mais precisamente, eu acho que os primeiros 2 meses foi uns 2 meses de muito estudo dentro da casa, estudo que eu digo por parte até mesmo do executivo, de procurar entender como seria o nosso comportamento. Aí eu acredito que a partir daí a relação começou até a se estreitar também com o pessoal da oposição, né? O início lá, algumas informações que nós solicitávamos até via ofício eram tanto quanto vagarosas, a gente percebia que era utilizado o regimento, claro, nada ilegal, mas né, Ana, se esticava, se utilizava o regimento, e aí depois, a partir do mês de março, abril, eu acho que perceberam o nível de política que a gente estava procurando estabelecer e a coisa fluiu um pouco melhor. Mas agora, sim, algumas coisas que foram acontecendo, essa relação, de novo, voltou a se distanciar. Eu percebi isso também, Maurício. Então, assim, Ana, o que eu posso te dizer? É uma coisa técnica, né? Eu, toda vez que eu faço uso da palavra, tanto nos programas que eu participo, quanto na Câmara, eu não blefo. Né? Eu procuro sempre trabalhar com coisas que eu possa provar, que eu possa documentar. Né? Eu não vou lá para criar narrativas. Eu sou uma pessoa que não vou para tentar criar narrativas para denegrir algum colega. E as coisas que a gente faz são coisas do debate. Eu percebo muitas vezes que o Executivo não gosta de ser contrariado, mas eu acredito que a gente vai errar. Né? Eu vou errar na minha atuação, o prefeito vai errar, o Jarinha vai errar, os secretários vão errar. E a forma com que nós temos apontado alguns erros, algumas coisas, é de uma forma muito ética, é de uma forma muito transparente, é de uma forma muito propositiva. Essa Comissão Especial da Saúde, mesmo que eu sou o relator, nós estabelecemos uma comissão, naquele momento se falou até em talvez uma CPI, mas o momento era um momento de muita fragilidade, estávamos todos sem saber o que seria essa pandemia, de que forma ia acontecer aqui na nossa cidade, se teríamos, não teríamos muitas pessoas. Felizmente já tivemos mais de 50 vidas perdidas. Então nós resolvemos uma comissão, né, resolvemos acompanhar. Então é dessa forma que eu tenho conduzido o meu trabalho na Câmara de Vereadores. Vejo coisas positivas no governo também, com certeza. Vale ressaltar também o aumento de recursos, né? O último ano do governo anterior, do Partido dos Trabalhadores, ICM, por exemplo, 20... Em comparação com esse último orçamento, é mais de 50% a mais de orçamento. A gente passou de 100 e poucos milhões para 175 milhões, algo assim. Claro. Então é possível... É muito, né? É possível reconhecer, Mas eu acho que é isso aí, faz parte desse debate, né? Especificamente, Maurício, e é a minha característica, né? Perguntar. Especificamente, tu também, além de vereador, é professor, né? Especificamente quanto à educação e quanto à retomada das aulas, assim, o que tu tem percebido, e até depois da conversa com a secretária na Câmara, como é que está a situação da educação em si? Bom, a educação, como eu relatei num programa teu aqui, isso. Até o ano passado eu era diretor de escola, né? Então, nós tivemos um percurso, a partir do primeiro decreto do prefeito Wellington em março, nós tivemos um momento de muita incerteza, né? Nós ficamos de março a agosto, as próprias direções das escolas tomando as decisões políticas de como agir. Até porque a Secretaria de Educação naquele momento, Ana, tinha um certo receio de saber se seria validado ou não o ano, né, Jarinha? É verdade. Então, só que nós estávamos na linha de frente, então nós tínhamos que dar para a sociedade, para a nossa comunidade. Sim, para os alunos, para os pais, né? Não, e a escola pública acaba que ela é a que atende aquele público que mais precisa. Mais precisa. Então,
mais necessitado. Então a gente ficou naquele momento um pouco perdido, porque, né? E aí nós criamos uma série de mecanismos de levar a escola até as crianças e também de trazer uma vez por mês para as crianças retirar esses materiais. Então, aí o que a gente ouve muito falar, né? Assim, as pessoas nos procuram muito para dizer, poxa, né? As escolas estão fechadas, os prédios aí há 1 ano e meio e algumas coisas para reformar. Então, nós, através da vereadora Viviane, solicitamos a presença da secretária e, como disse o colega Jarinha, ela foi lá, explanou. A gente sabe que não vai se resolver tudo num ano só, mas eu acho que a atuação também da oposição nesse sentido, de ser uma oposição que cobra, né? Que o próprio prefeito nos disse um dia pessoalmente que é importante ter a oposição que mantém ele sempre em estado de alerta, né? Enfim, então eu acho que de uma forma muito participativa essa oposição foi tomando alguns passos em conjunto que favoreceram o andamento, né? E de uma forma muito ética, muito responsável, apontando, e a secretaria, à medida do possível, fazendo e se comprometendo com coisas. Eu percebi na Comissão da Saúde, eu levantei muito a bandeira da CPI da vacina, né? E eu percebi uma mudança de comportamento na Secretaria da Saúde depois da Comissão da Saúde. Que esse é o papel, e dos vereadores como um todo, né? Como disse o Jarinha, todos são representantes da sociedade e não do governo, mas claro que é um papel importante da oposição, né? Em cada eleição a gente elege quem vai ser situação e quem vai fazer oposição também é eleito. E isso faz o jogo democrático. Na mesma linha, assim, qual é a tua posição quanto às próximas eleições? Tu é pré-candidato a prefeito, tem movimentações dentro do PT, assim, isso se antecipou, eu ia falar mais no fim, mas já que estamos aí... Não, Ana, assim, como eu falei ali anteriormente, eu recebi um convite, em outros momentos já haviam comentado que o meu nome poderia ser utilizado como candidato a vereador, né? E naquele momento nós já tínhamos uma candidata da educação, a professora Maria Ilma, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né? Porque eu cheguei aqui em Santa Vitória em 2006 e eu tinha uma experiência, um capital profissional muito pequeno ainda, recém-formado, e passei no concurso e eu fui muito bem acolhido. Eu e minha esposa viemos para cá e assumimos o concurso e tivemos a sorte também e a competência do governo que fez 2 concursos, um seguido do outro. Em 2008 nós passamos novamente no concurso e nos estabelecemos aqui. Então, eu sempre digo para as pessoas assim que eu sempre fui muito organizado com a questão da minha carreira, né? Eu, em seguida, já me tornei diretor de escola, eu sempre procurei me qualificar, sempre procurei realizar um trabalho coletivo com a minha equipe diretiva, com meus colegas professores. Depois, no ano de 2014, eu passei no concurso do magistério estadual, tive que me exonerar de uma matrícula do município, né? Então, eu digo para os guris aqui conversando, né? Pela primeira vez eu não sei o que vai ser assim, né? Porque é muito tempo ainda também, né? Mas assim, certamente eu não tenho a ambição de ser candidato a prefeito. Não tenho. Assim, ó, eu até entendo a posição deles. Isso é uma coisa muito pessoal minha, assim, ó. Eu entendo a posição deles porque assim, ó, a nossa comunidade, algumas pessoas sabem o papel do legislativo, né? Mas muita gente mesmo não sabe. E eu vejo assim, eu conheço o Eduardo Morrone, eu conheci o prefeito Wellington enquanto vereador e conheço ele como prefeito. O que eu vejo assim nas pessoas que estão no legislativo ou que passaram pelo legislativo e têm o interesse de ir para o executivo? Porque lá tu tem muito mais possibilidade de realmente fazer. Sim, né? Com certeza. Hoje principalmente no âmbito municipal, né? Isso, hoje o Jarinha vai ali e leva a demanda. Mas por mais que ele seja atuante, por mais que ele tenha esse perfil participativo, eu vejo ele, posso falar, eu vejo ele encaminhar, eu vejo ele se dedicar, mas mesmo assim ele vai depender que o secretário... Da agenda do executivo. Então eu vejo muito isso, né? Eu vejo que os vereadores que já têm essa experiência no legislativo, outros vereadores lá falam abertamente que têm o interesse, né? Mas eu não tenho esse interesse, Ana, assim, não tenho de verdade, porque
eu costumo dizer para as pessoas, eu estou recém-aprendendo o que é ser vereador. Claro. Eu tenho muita humildade de dizer que hoje eu sei muito mais o que não deve ser um vereador do que o que é um vereador. Não é fácil a gente compreender esse papel, né? Principalmente assim, a gente tem um histórico de dificuldade de demonstrar realmente, né? De muito a hipertrofia do executivo e o legislativo muito minguado, assim, né? E eu acho que a atual legislatura em Santa Vitória tem feito um papel importante, assim, no legislativo. Não, Ana, como eu te digo, assim, eu não gosto de apontar nada que eu não tenha como comprovar. Mas, assim, o que a gente vê e o que as pessoas supostamente nos passam de uma forma com maior veemência e com maior frequência também dentro da Câmara, né? A Secretaria de Obras, né? A gente sabe das demandas, a gente consegue entender. O problema ou a solução, quando a gente vai para a Câmara, aí às vezes as pessoas dizem assim, o cara é oposição, tem que bater. Mas aí tu pegas o orçamento. Né? Tu pegas o orçamento, tu pegas o que o município arrecadou, tu pegas o valor de uma obra pública. Eu posso questionar, por exemplo, eu moro no final da Osório, eu trafego na Campos Neutrais. E é uma obra nova. E se tu olhar à noite ainda fica mais claro. Tu olha e tu está andando, parece que tu está no tobogã. Sim, mas é uma obra que não foi entregue ainda. Né? Então, aí daqui a pouco, que a recém foi feita, né? Acho que a gente comentou. Daqui a pouco, então, esse tipo de coisa, assim, a saúde mesmo, como tu disse, antes da comissão, inclusive até a gente pediu através da Comissão da Saúde agora, para averiguar uma nota 4.5 que o Tribunal de Contas, né? Mas a gente sempre, antes de debater, a gente procura, né, solicitamos agora, ontem na comissão, para o Executivo nos dar as respostas. Consigo entender também que muitas vezes as equipes tinham que vacinar e foi outra coisa que as pessoas nos questionaram lá na Câmara, com relação a alguns dias que no auge da vacinação lá, por exemplo, a sexta-feira não vai funcionar. Mas a gente entende que as pessoas têm que colocar no sistema para vir mais doses de vacina. Uhum. Então, quando tu entra, que tu te debruça sobre os problemas, tu consegue enxergar o que é e o que não é. Às vezes, quem está fora acha que é um erro grave. Pode ter erro, como eu digo, ninguém é perfeito. Mas o que mais tem me incomodado hoje assim, é a não aceitação da crítica. Da crítica fundamentada. Isso me incomoda mais, porque eu já fui notificado 2 vezes por o Executivo, né, de coisas que eu falei lá na Câmara, que, na verdade, nós temos a inviolabilidade da fala, né? A nossa fala é inviolável. E o prefeito foi vereador. Eu acredito que talvez nem seja da cabeça dele isso, talvez. Mas como ele assina, eu me dirijo para ele quando eu respondo. E a questão da educação mesmo, que nós fomos fazer visitas. Nós fomos fazer visitas às escolas e algumas escolas ainda não estavam preparadas. E nós identificamos isso e não precisamos de um técnico para nos dizer que tem que ter um tapete sanitizante. Sim. Eu disse isso ontem, terça-feira na casa. Minha filha tem 5 anos e sabe que tem que usar o álcool. Não preciso ter uma técnica de segurança do trabalho para me dizer. E então, mais esse tipo de questões assim. Temos outros temas que vamos abordar, mas eu gosto de falar, Ana, quando eu tenho propriedade para falar. Eu não gosto de falar assim coisas que eu não tenho como comprovar, coisas que eu não tenho a documentação. Mas eu posso te dizer assim que nós estamos nos dedicando muito nos trabalhos das comissões. E é o que eu te digo, essa relação, muitas vezes de contato, de conseguir as informações, ela vai variando de acordo com as situações que vão acontecendo no nosso dia a dia. Então, varia muito. Eu vou aproveitar o gancho antes da gente fazer o último intervalo, que eu também ouvi, acaba que o pessoal também me procura, né? Eu acho que é capaz de eu ouvir mais do que os próprios vereadores da situação, principalmente. De falta de transparência, porque esse ano seria ano de eleições, né? Das direções, eu acho. Não é, Maurício? Esse ano, isso. E que não estaria havendo transparência, que nem o pessoal dos colégios sabe direito quando vai ser, se vai ser, e o ano está acabando, né? Não sei. Até se tu me permite, Ana, eu não faço parte das comissões e como eu relatei anteriormente, eu sempre que possível eu presencio as reuniões das comissões e foi uma das coisas que eu apontei para a relatora, a vereadora Viviane,
quando chegou o projeto do Executivo, ele previa o retorno da formação das comissões para novembro, né? Então, naquele momento, eu identifiquei que ficaria um prazo muito curto de fazer todo o processo, né? Então, nós, naquele momento, conversamos e retornamos o projeto, pedimos até para o vereador Christian retirá-lo e antecipar, porque tem toda a questão da formação. Eu mesmo, lá na escola, vou fazer parte da comissão eleitoral para ajudar a conduzir esses trabalhos, né? E como eu não sou mais candidato a diretor de escola, então fica mais fácil. Já ajudo na estruturação da eleição acredito que lá na escola vai ser uma chapa única também, isso favorece, né? Porque aí é só ver se a comunidade é ou não a favor. Então é um processo assim, ó, para falar um pouco da questão da administração escolar, né? Até foi uma divergência que eu tive com o procurador lá do município, que ele me disse que o bom gestor aparece quando não tem recurso. Aí eu digo, né, imagina o prefeito aqui sem recurso, por mais que seja um bom gestor, ninguém é gestor, eu tenho uma posição minha muito clara sobre a gestão democrática. Nós não temos gestão democrática. Nós temos condução de diretor por eleição. Porque o recurso que as escolas têm, Ana, é um recurso do PDDE, que é um programa Dinheiro Direto na Escola. Então, uma escola como a Escola Erasmir Tavares, que tem cerca de 250, 260 alunos em 3 turnos, ela recebe R$4.000 mais ou menos por ano. Meu Deus, é nada, né? Então, a escola ela tem uma dependência muito clara da mantenedora, que é a prefeitura. Então, até na Câmara, um dos projetos que eu estou me debruçando e também dependo de construir isso com o Executivo, é tentar, ao longo desse meu mandato, uma descentralização, mesmo que comece com uma pouca porcentagem, mas para, efetivamente, a gente conseguir fazer uma gestão democrática. É legal. Porque como é que esse recurso do PDD ele é gerido, né? Por a determinação do Ministério da Educação. Esse recurso vem para o CPM ou o Conselho Escolar. Então, é o CPM e o Conselho Escolar da escola que vai decidir como vai definir essa verba. Sim, é bem interessante mesmo ampliar, porque é conceitual, né? A gente achar que a democracia se basta com a eleição. E, bom, toda a literatura mais moderna diz que não, né? A democracia é muito mais do que só a eleição. Voltamos mais uma vez para um último bloco do Política em Foco. O papo está absolutamente interessante, né? Democrático, acima de tudo, que eu acho que é o principal papel desse programa de hoje. Além de dar espaço, obviamente, para os vereadores e ouvi-los, eu acho muito importante a gente ter passado essa mensagem, né, de diálogo, de democracia, porque muito mais do que defender que todos temos que dialogar, é importante mostrar como é possível eu dizer assim, eu concordo com isso, não concordo com isso, e está tudo bem, cada um tem a sua posição e se respeita, né? Eu respeito muito os 2 vereadores e, mais uma vez, agradeço por Maurício. Quer complementar? Eu sou um pouco contra, né? Porque eu acho que dentro do orçamento que a gente tem, não me parece que seria justificável e necessário um endividamento assim, mas eu pergunto justamente para saber a opinião de cada um, né? Claro. Os projetos, quando eles chegam para votação, né, até esses projetos de crédito, de financiamento, eles vêm com um impacto financeiro também e com uma possibilidade de arrecadação, né? Então, o que acontece? O que o Executivo sempre justifica? Que se não for assim, não faz. Então, eu também eu venho ao encontro do que tu diz. Eu acredito que muitas vezes falta organização. Né? Mas o que eu gostaria de falar é com relação também, tu pergunta, né, dessa questão da política, como eu vejo a política, como eu vejo as ações, né? Eu vejo que, e não posso falar, não vou ficar falando do governo anterior, porque eu não tenho compromisso com o erro, né? As coisas que estão erradas, eu acredito que deve ter ocorrido sindicâncias, essas coisas que o Jarinha relatou aqui, eu acredito que devem haver sindicâncias e acredito que Sim, para apurar as responsabilidades, né? Tem que expor, eu não tenho compromisso nenhum com o erro. Mas o que eu quero te dizer? Eu vejo muito isso, assim, sabe? O pessoal não consegue se desvincular da eleição.
eu vejo um sentimento assim de grenalização da política. Sim, né? isso é muito danoso. É muito danoso, é muito medíocre. Assim, eu sou uma pessoa que, Ana, eu com certeza eu devia ter uma meia dúzia de pessoas que não gostavam de mim, porque a gente não consegue agradar a todos. Claro. Hoje eu devo ter milhares de pessoas na cidade que não gostam de mim sem nunca ter conversado comigo. Eu também. Sem nunca ter ouvido eu falar, sem nunca saber como eu me relaciono, simplesmente por eu defender um partido político, por eu ser um militante político. Eu sou um agente político, né? Eu sempre fiz política, eu fiz política dentro da escola. Que política que se faz dentro da escola? É o comprometimento com ensinar, é o comprometimento com a seriedade. Isso é fazer política e não politicagem. E eu vejo às vezes assim, e nos deixa muito triste, eu sei que faz parte, não estou aqui para me vitimizar, porque no momento que a gente coloca o nome na vida pública, a gente sabe. Mas quando às vezes, assim, supostamente a gente vê pessoas ligadas ao alto escalão do governo, estimulando às vezes aquelas pessoas que têm um contrato, que têm, né, contra os vereadores, simplesmente por ter uma posição contrária. Mas eu acho que é com a educação, né? Eu acho que é com a educação, é com esse tipo de posicionamento que nós estamos fazendo aqui, é dialogando, é expondo as nossas ideias, é expondo a nossa maneira de ver a comunidade, né, Jarinha? Não só de ver a política, mas de ver a comunidade. Eu sinto falta no governo disso, sabe? De abrir mais para o diálogo. Assim, os problemas a gente sabe quais são. Na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos a gente sabe quais são, né? É a questão das ruas. Então, vamos discutir esse problema. E eu vejo assim, eu vejo muita personificação de políticas públicas que são básicas e às vezes elas são tão personificadas e tão externadas de uma forma como se fossem favores para a comunidade. Eu sempre digo, eu não acho que a lâmpada, por exemplo, a troca de lâmpada e tal, seja um programa de governo, né? Que nem era o Iluminação da Vitória. Eu acho que isso é o básico do básico de que nem trocar lâmpada de casa. Não é uma programação da família. Bom, vamos juntar dinheiro agora para trocar as lâmpadas, né? Isso é a manutenção diária, que não deveria ser tão trabalhado como uma grande política pública. Mas isso também é, como eu digo, a minha concepção de gestão, né? Eu fiz especialização em gestão pública na UFPEL há muitos anos. E aí a gente trabalha muito, e na ciência política também, o que é política pública e o que é administração básica, né? De manutenção, que são coisas diferentes. Mas eu acho que, até pegando o gancho, assim, acho que é um dos problemas que a gente vive não só em Santa Vitória, mas no Brasil e até no mundo, essa grenalização. Tem uma escritora espanhola que ela chama de futebolização da política, que é esse enraivecimento da população, né? Que ou tu ama, ou tu odeia, ou tu é amigo, ou tu é inimigo, e isso é destruidor para a democracia. E eu considero que isso eu também, novamente, considero que há no governo municipal esse incentivo, assim, pelo menos é o que eu sinto em relação a mim, pelo menos, né? Não é em relação a todos, porque eu também não fico cuidando das outras redes e tal, mas em relação a mim, eu sofro não pessoalmente, não que eu fique chorando em casa por isso, mas eu sofro os ataques, eu sofro esse enfrentamento muito forte. Eu não sei o que vocês pensam, é muito. O que difere as administrações, Ana, são os programas de governo e são as prioridades. Exatamente. Eu penso que eu cheguei em Santa Vitória no ano de 2006 e eu vi muitos avanços no sentido de obras públicas, de escolas. A secretária Leia, a secretária Marielma enfrentaram um problema muito grande, porque também existiu uma reestruturação a nível federal e tiveram que, naquele momento, fechar as escolas da Granja Mirim e Granja Mangueira. E hoje a gente tem a escola Oscar Machado e a escola Bernardo Arriada com uma estrutura muito melhor, né? E eu vejo que a prioridade foi muito voltada para o social. Nós mesmo, trabalhadores da educação, 3 concursos públicos nesse período, universidades federais que muitas vezes as pessoas se formavam aqui no ensino médio, concluíam o ensino médio e não tinham oportunidades educacionais.
Então, cada coisa ao seu tempo. Claro, eu também acho. Cada prioridade, a política pública da SAMU, com todos os defeitos que a gente sabe da questão da triagem, é uma política pública que não atingiria o município. Hoje nós temos duas, a própria UPA. Então, uma série de avanços também que a gente também é obrigado a reconhecer. As casas populares, né, Maurício, política habitacional que teve no governo. Eu ia falar sobre isso, né? O governo atual está agora fazendo a regularização de terrenos. Foram centenas de casas, a gente sabe que são casas pequenas, mas ali na escola mesmo, eu enfrentei isso, né? Uma das bandeiras do atual prefeito Wellington, mesmo naquela disputa com o ex-prefeito Morrone, a questão da nossa quadra escolar, da Escola Arismi Tavares. O prefeito Wellington está conseguindo concluir agora, no 5º ano de mandato. Então, isso volta lá atrás naquilo que eu te disse, né? Eu gosto de debater com dados. Sim. Eu não costumo, claro, como disse o Jarinha, as ruas, eu não vou dizer que não está, né? Porque não tem como dizer. Mas eu gosto muito disso, assim, sabe? O falar por falar não faz muito a minha praia. É que nem eu sinceramente utilizo o Facebook, mas é que é diferente. Alguém que tem um cargo político tem que se transitar institucionalmente, né? No seu papel. Quem é cidadão tem que usar os meios que tiver para tentar comunicar. E é por isso que eu utilizo o Facebook muito, para dar a minha opinião, que também se quiserem amassar e jogar fora, ninguém é obrigado nem a ler. Né? Eu sempre digo, não gosta, te incomoda tanto, bloqueia o meu Face, né? Ninguém é obrigado a me acompanhar. O projeto de combate à homofobia no município, né, Jarinha? O projeto entrou pelo Sapo, o Jarinha pediu vistas e até eu estava na sessão, a sessão foi pública, houve até um estranhamento assim, com o Christian na sessão da tribuna, eu acho que foi, né? Da tribuna popular. Então, nos conta um pouco desses fatos aí. Antes do Jarinha falar, só para dizer, Ana, até hoje nós estamos atendendo pessoas para discutir, para explicar o projeto. Hoje, após a audiência pública que tivemos da Corsã, eu atendi um rapaz, né, que ele queria informações sobre o projeto. Desculpa, Jarinha, te interromper. Tranquilo. Mas só para te dizer assim, ó, o Jarinha, com certeza, durante a semana e na semana posterior à aprovação do projeto, é um tema, né, que está gerando debate até agora. Sim, porque é um projeto que quem é mais de esquerda, centro-esquerda, tende a aceitar por ter compreensões mais progressistas e a direita tende a ser mais conservadora. Já faz parte do programa, né, do próprio programa. Sim, do partido também, né, Maurício? Reconhecer as minorias, né, e mais precisamente o que essas minorias estavam buscando naquele momento, né, Ana? Eu acredito que o que tenha ficado de maior dúvida naquele momento é o que aquela minoria estava procurando, né? E aí deixa aquela marca muito interessante da diferença da religião para a fé, né? A religião, ela é uma construção humana em cima da fé. Todos nós temos uma fé, alguns têm uma fé católica, uma fé evangélica, uma fé umbandista, uma fé budista, uma fé nas forças da natureza, enfim. Mas a religião, ela é uma construção humana sobre a fé. Então, verdadeiramente, assim, eu vi que os pastores eles estavam deslocados naquele momento. Ou eles não compreenderam o que era o projeto, ou verdadeiramente eles são contra esse grupo de pessoas que eu não acredito que sejam, né? Eu acho que assim, a gente não é coletivamente, acho que tem gente que... O pastor que eu nomeei aqui, vou te interromper, Sim. O pastor que eu nomeei aqui, o Madruga, ele tem um filho dele e eu acho que é o Sandro também, né? Sandro também. Mas eu fiquei bastante impactada com a fala do pastor que fez o uso da tribuna popular, né? Porque eu, sinceramente, ali eu pude compreender qual era a campanha deles, de dizerem assim, tem passagens bíblicas que são homofóbicas, e então se a gente falar isso na igreja vai estar sendo homofóbico. Eu considero que sim, né? A Bíblia é bastante extensa, não precisa escolher esses trechos para pregar. Escolhe outros, né? Por que pregar uma palavra de segregação? Eu, sinceramente, acho que, claro, não é todos os pastores, muito antes, pelo contrário, acho que é uma minoria, mas eu fiquei impressionada, assim, deixa de lado essa passagem, usa outra, né? E como a gente vê que as coisas na política, elas são cíclicas, né? A igreja que durante muito tempo fez parte do Estado, né? Sim, através do clero, e depois com a queda da Bastilha, enfim, e com a fundação da República, repartição dos poderes, a igreja, ela, mesmo
sendo parte do aparelho ideológico do Estado, né? Sim. Porque ela forma também a opinião, ela forma E das bancadas, a né? Tem conduta, seus- então a gente vê esse crescimento, né? E muitas vezes a fundamentação ela fica tão fora da realidade que chega a se tornar absurda, né? Em alguns momentos, né, Ana? A gente reconhece a importância da igreja. Eu até citei o exemplo que eu tive um trabalho dentro do grupo de Emaús da Igreja Católica lá em Rio Grande, que a gente esteve diretamente ligado com as comunidades, assim, e aquilo era muito gratificante, não por o bem que a gente fazia em si, mas pelo tempo que se doava para aquelas pessoas, né? Sim. Daquele sorriso que talvez foi sorriso porque tu estavas lá, não por o que tu levou diretamente, mas por o fato da gente estar ali, estar acompanhando as pessoas. E a gente vê que existem várias igrejas aqui que fazem esse papel. Até citei o Sandro, porque com essa função das escolas, muitas vezes a gente foi agraciado com algumas passagens, assim, com algumas ações de algumas igrejas. Mas o que eu te digo, assim, eu fiquei bem na dúvida. Até a Fábio fez o uso da palavra lá e disse que reconhecia como um retrocesso. Sim. Eu prefiro acreditar... que foi mais um equívoco. Que foi um equívoco. Deles, pode ser. Né, como o Jarinha disse, tinha aquela coisa de casar pai com filho. Sim, né? isso foi um devaneio coletivo, assim, né? Maurício, umas palavras para nós. Bom, Ana, eu quero agradecer o teu convite especial, a JP TV Web. Quero te dizer que sempre que for necessário, eu me farei presente. Essa é uma das atribuições, como disse o colega, do vereador, estar disponível para dialogar com a comunidade, e nada mais favorável para nós de conseguirmos, né, expor as nossas ideias, a nossa maneira de trabalhar aqui, né, nesse espaço que fica gravado, que as pessoas têm oportunidade depois de ver, de recorrer, enfim. No mesmo gancho, na mesma pegada do Jarinha, convidar a comunidade que, antes de fazer qualquer tipo de avaliação sobre a atuação de qualquer um dos 13 vereadores, que acompanhem realmente o dia a dia da casa, né? Existem as comissões, nós fizemos as visitas nas ruas, nós visitamos as comunidades, nós procuramos sempre, através de um trabalho institucional, né, representar essas pessoas. Eu vou te ser bem sincero, assim, Ana, o Face mesmo, muitas vezes eu uso mais para dar uma satisfação de que a gente eu acho tá importante realizando, também. do que para me promover politicamente, porque, como diz o vereador Jarinha, o trabalho é que vai mostrar depois se tu vai ter um capital político para seguir ou não na carreira política, né? Eu, até o momento, assim, eu ainda não sei o que vai ser o meu futuro, se o meu futuro vai ser só na educação. Eu, nesse ano, agora estou concluindo o mestrado na área da educação, pretendo, a partir do ano que vem, também fazer o doutorado. E as minhas políticas públicas, eu tenho voltado, a maioria delas, para a área da educação, que é a Claro. área, né, da minha profissão. Mas eu estou sempre muito atento a todas as coisas que acontecem, assim, eu procuro participar, mesmo não sendo membro. Sou secretário da casa, sou ouvidor da casa também. Eu gosto sempre de frisar isso. Eu criei um protocolo diferente para a ouvidoria, que eu não só peço ao executivo as respostas da reclamação que chega, eu vou em loco para analisar, eu coloco o relatório do que o executivo nos manda e também uma posição da Câmara sobre determinado ponto. Então, foram aí mais de 200 atendimentos, 65 na ouvidoria e 103 de gabinete, né? Não fechamos um ano ainda. E fora as visitas aos bairros, aos postos de saúde, através da comissão. Então, acho que a gente vem desempenhando um trabalho muito importante no município. Só tenho a agradecer as pessoas que confiam no nosso trabalho, que respeitam o nosso trabalho, e aqueles que não conhecem e, por acaso, têm um preconceito, né, um preconceito do nosso trabalho, que procure se informar. E também não vou agradar a todos, mas vou sempre ter o prazer de dialogar, de debater, e vou sempre respeitar a opinião diversa, né? Vou te deixar um... Tu nunca entrevistasse ninguém que gostasse de falar tanto, né? Microfone como eu. Normalmente quem vem aqui gosta de falar. Ana, assim, ó, um agradecimento que eu vou fazer à executiva toda do meu partido e a todos os militantes que se fizeram presentes, que assistiram, que tiveram discernimento e educação para botar as coisas aqui. Sim. Esses aí têm o meu reconhecimento, tá? Só para deixar registrado. Tá Obrigado. bom.
Então é isso, gente. Acho que foi um programa extremamente proveitoso, extremamente democrático, como repetitivamente eu vou colocar de novo. Acho que passa uma mensagem muito importante de que isso é a política. A política não é fechar a porta e não querer dar a sua palavra, trazer o diálogo, porque, como disse o Jarinha, como disse o Maurício, a gente evolui quando conversa, a gente diminui os ruídos da comunicação, a gente se entende e toda a sociedade ganha com o diálogo democrático. Então, além de todo o conteúdo que a gente conseguiu trazer aqui hoje, eu agradeço muito aos convidados pela demonstração de democracia, que é isso que eu luto com esse programa para tentar democratizar e conscientizar politicamente a nossa sociedade. Semana que vem tem mais Política em Foco. Uma boa noite a todos e até lá!